Graça e paz, amados, amada igreja, que bom estarmos juntos mais uma vez, nessa oportunidade, juntos louvarmos, glorificarmos o nome do nosso grande Deus. Todos são muito bem-vindos aqui neste canal da IPSAT, Igreja Presbiteriana do Jardim Satélite. Vamos dar início, queridos, ao nosso culto dessa noite. Abra aí a sua Bíblia, acesse aí comigo, Salmo 67. Vamos ler esse Salmo 67, vamos ler atentamente, os irmãos acompanhem aí a leitura que passo a fazer. Salmo 67 diz assim, o salmista: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Há um cântico, queridos, nestes versos, e queria compartilhar aqui com os irmãos. Seja Deus gracioso. Vamos cantar. Seja Deus gracioso e nos abençoe, faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o seu amor, o seu caminho e a sua salvação. Amém. Amém, amém, amém. Seja Deus gracioso e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o seu amor, o seu caminho e a sua salvação. Amém, amados. A graça do Senhor seja sobre nós. Outra oração aqui, e que se estende por todo o dia, logo de manhã. Quero te buscar e no fim do dia, quando o sol se for, te adorarei, te darei louvor. Vamos cantar? Logo de manhã quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir, estender as mãos para te louvar, derramar meu coração sobre o teu altar, pois tu sabes bem tudo quanto há em mim. Vou
te adorarei, te darei louvor, mesmo escura a noite, brilha a tua luz, em teus braços eu descanso, meu Senhor Jesus. Amém, amados. Descansamos, nos colocamos diante do Senhor, ó Pai, na caminhada, ó Deus, na caminhada da vida. Vamos orar a esse Deus maravilhoso. Curve a sua cabeça e juntos orar ao nosso Deus. Obrigado, Senhor, por esse dia, ó Pai. Obrigado porque é tão bom te louvar, tão bom estar na tua presença. É bom, ó Pai, desfrutar do Deus que é eterno, do Deus que é soberano, do Deus que cuida de nós, ó Pai, na existência da nossa vida, tão frágil, que necessita de Ti, ó Deus. Fale o nosso coração nessa noite, ó Deus, sustenta, ó Pai, a cada um dos Teus servos e servas, Senhor, e cada um que está participando, ó Pai, dessa noite, que o Senhor esteja sustentando, dando a Tua bênção, a Tua força, ó Pai. Abençoa as famílias da Tua igreja, vem dar a Tua direção, a Tua força, no enfrentamento das dificuldades, dos problemas, nas alegrias, nas tristezas, ó Pai, Senhor esteja presente, ó Pai, com as famílias da igreja, e que elas possam espelhar e espalhar a glória do Senhor, ó Pai. Que haja crescimento, ó Pai, da Tua igreja, para a Tua honra e glória. Abençoa Pastor Gustavo, conselho, todos os oficiais, Senhor, aos ministérios da igreja, sustenta da Tua bênção, ó Pai, tua direção, Senhor, sabedoria, ó Pai, para a liderança. Abençoa, ó Pai, cada membro, cada vida, cada coração. Ó Deus, entregamos nas Tuas mãos, ó Pai, os nossos queridos irmãos que estão enfermos. Que o Senhor esteja visitando, Senhor, irmãos passando por cirurgia, irmãos convalescendo, ó Deus, irmãos passando por tratamentos, irmãos, ó Pai, enfermos. O Senhor esteja visitando, ó Pai, e afofando o leito de enfermidade, dando graça, dando força, Senhor, e abençoando, ó Pai, os familiares envolvidos, dando graça sobre cada vida, sobre cada coração, ó Pai. Oramos pelos nossos missionários. Obrigado, Pai, por essas vidas tão preciosas, formosos os pés daqueles que anunciam boas novas, Senhor. Abençoa onde estiverem, abençoa cada um, também os que estão se preparando, Pai, para ir para o campo. A bênção da Tua graça, os que estão em outras culturas, Senhor, aqui no Brasil, fora do Brasil. Deus, dá Tua direção, ó Pai. Entregamos nas Tuas mãos, ó Pai, a esses queridos missionários, nossa conferência também no próximo sábado. Deus, que o Senhor fale aos nossos corações, dá graça, ó Pai, sobre cada um, Pastor Flávio Ramos. Ó Deus, cuida, Senhor, dos nossos queridos missionários e que estejamos, ó Pai, em oração, apoiando, e aqueles que o Senhor tem chamado, ó Pai, indo para Tua honra, ó Pai, para a Tua glória, Senhor. Guarda, ó Deus, abençoa nosso país. Clamamos, ó Pai, por Tua misericórdia, por Tua graça, por Tua presença, Pai, no nosso meio, no nosso país, ó Pai. Abençoa ao presidente, abençoa, Senhor, as instituições, Casa de Leis, ó Deus, os juízes, ó Deus, cuida, Senhor, cada vida e sustenta, ó Pai, a cada vida. Dá sabedoria, ó Pai, para promoverem leis justas, ó Deus. Abençoa o povo brasileiro, sustenta, ó Pai. Entregamos nas Suas mãos as eleições, todos os âmbitos, Senhor. Que o Senhor esteja dirigindo, ó Pai, esse pleito. Entregamos, ó Pai, nas Tuas mãos, Senhor. Cuida da nossa nação brasileira. Obrigado pela nossa cidade tão querida de São José dos Campos, que aqui o Senhor escreve a nossa história. O Senhor tem nos sustentado aqui, ó Pai, as igrejas aqui da cidade, para que realmente possam
proclamar, ó Pai, o teu evangelho. Sustenta, Deus, tua liderança aqui evangélica, Senhor. Entregamos nas suas mãos essas vidas, as igrejas, e que a gente possa, ó Deus, promover a paz dessa cidade, anunciar a paz de Cristo, ó Pai, nessa cidade. Guarda-nos, Senhor. Agora que vamos meditar na tua palavra, nós te agradecemos. Tão grande bênção, ó Pai. Tua palavra viva e eficaz que fala ao nosso coração. Fica conosco, perdoa os nossos pecados, Senhor. Nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amados, seguimos aqui e, como dissemos semana passada, pensando na vida. Estamos nessas quintas-feiras meditando sobre o que é a nossa vida, queridos. Sobre o que é a nossa vida. E essa expressão acho que é bem conhecida, talvez até dos mais antigos. O que você está fazendo? Estou pensando na vida, né? A gente fica meio num canto, às vezes, e pensamos em tantas coisas. As pessoas hoje fazem tantas perguntas, né? De onde eu vim, para onde vou, o que eu estou fazendo aqui, o que vai ser, o que virá, quanto tempo eu tenho, quanto tempo eu vou viver aqui nessa terra, a caminhada da vida, as escolhas da vida, tristezas, alegrias, fim da vida. Amados, perguntas que não querem calar para a pessoa humana. E semana passada meditamos o discurso de Paulo em Atenas, que nele vivemos, nos movemos e existimos. E pensando na vida que é dom de Deus, é presente de Deus. E de acordo com o texto ali, queridos, esse presente de Deus é para nós buscarmos a Deus. Quanta gente tem tentado encontrar Deus, tateando, né? Diz o texto ali, tateando. E o apóstolo Paulo vai dizer, se bem que ele está perto. Então a palavra revela a Deus, os céus revelam Deus. E nós, queridos, como testemunhas, precisamos revelar a Deus às pessoas. E nessa noite aqui de quinta, queridos, eu queria meditar agora no Velho Testamento, Salmo 90, salmo bem conhecido. Nós vamos ler esse salmo e pensando, queridos, na temática de que a nossa vida passa. A nossa vida passa, queridos. Nossa vida, como diriam, é um conto ligeiro. É como se fosse uma piadinha. E esse salmo fala exatamente disso, né? O contraste, queridos, da eternidade de Deus com a fragilidade humana. Vamos ler, abre aí, Salmo 90, acompanhe atentamente a leitura que passo a fazer, queridos. Salmo 90, oração de Moisés, homem de Deus. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor, a 80. Nesse caso, melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos, sacia-nos de manhã com tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias.
Alegra-nos por tantos dias quantos nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos seus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Amados, nossa vida passa. Nossa vida é um conto ligeiro, uma piadinha, e exatamente esse contraste do salmista. E o salmista aqui é Moisés, queridos. Moisés, esta é uma oração de Moisés, é o salmo mais antigo. Oração de Moisés, eu diria, diante da vida que passa. Da vida que passa, que acaba. E esse é o contraste, queridos, do Deus eterno, do Deus que é refúgio. Esse é o contraste com a brevidade da vida, ele vai falar aqui, como nós lemos. É o contraste da sabedoria e graça que no final Moisés suplica, pede a Deus nessa oração. Então, amados, só para a gente pensar bem rapidamente aqui, se a vida é passageira, se a vida é um conto ligeiro, se a nossa vida passa, queridos, nós precisamos nos refugiar em Deus. E nós precisamos suplicar a Deus sabedoria para viver os dias que Ele tem aqui para mim e para você. Então essa é a oração de Moisés. E é o único salmo que é atribuído a Moisés. E algumas verdades aqui, queridos, algumas lições para nós nessa noite. E a gente vai caminhar aqui cada versículo, e a primeira ideia que Moisés nos coloca aqui, queridos, que Deus é o nosso refúgio eterno. Olha o contraste, a transitoriedade da vida com a eternidade de Deus. Então, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Amados, Moisés reconhece que, independentemente das crises históricas, queridos, das andanças no povo do deserto, Moisés, aquele homem, a gente sabe da história, que ele ficou cativo no Egito, falou para Faraó, deixa meu povo ir, toda aquela história, a abertura do mar, Deus cuidando do povo, Deus sustentando, mas ele contempla uma geração inteira, queridos, que estava se esquecendo de Deus, que estavam como que desprezando a Moisés. E aí constrói bezerro de ouro. Moisés não desce aqui mais e tal. Não, vamos construir aqui os bezerros, vamos juntar aqui os ouros. Então toda aquela história, toda aquela dinâmica, queridos, para ensinar para nós que nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do Senhor a cada dia. Então Moisés exalta a Deus aqui como o seu refúgio. Então, independente de toda essa crise histórica que o povo passou, desobedecendo a Deus, reclamando de Deus, mesmo com maná, com tudo ali, e toda a andança do povo no deserto, Deus sustentando, Deus dando, providenciando lugar de adoração, tabernáculo, todas aquelas figuras. Apesar de tudo isso, Moisés reconhece, queridos, e eu e você precisamos reconhecer que o nosso verdadeiro lar e a nossa proteção, a proteção do ser humano, estão, sabe aonde, amados? Na presença de Deus. E é isso que ele fala, Deus, o Senhor tem sido nosso refúgio. Então, queridos, o nosso lar de proteção é na presença de Deus. Então, diante da nossa vida que passa, sabe o que a gente precisa fazer? Ir na presença dele.
E o verso 2 continua: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Moisés está afirmando, queridos, que Deus não tem fim. Deus não tem nem início nem fim, ele é o eterno. Ele existia antes da própria criação, ele existia desde a eternidade. E isso, queridos, traz segurança para nós. Sabe por quê? Porque o Deus que cuida de mim e de você, o Deus que ampara a nossa frágil vida, a nossa fragilidade humana, esse corpo que vai virar pó, esse Deus que cuida de nós, ele é maior, ele é superior que o próprio tempo. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Esse é o nosso Deus como refúgio, queridos. O nosso refúgio eterno. A nossa proteção está exatamente ali, na presença dele. Ele tem sido, queridos, o nosso refúgio, cuidado da nossa vida tão frágil que passa. Mas há uma segunda ideia aqui do salmista nessa oração, o salmista Moisés, é a fragilidade do homem diante do tempo. Versos 3 a 6, tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce à tarde, murcha e seca. Amados, há uma referência aqui em relação a Gênesis 3:19, quando Deus estava promulgando seu julgamento, porque nossos pais desobedeceram a Deus, eles foram expulsos do jardim. Eles trabalhavam, cuidavam da terra, Adão, deram nome aos animais, Adão e Eva vivendo ali na presença de Deus. Quando pecaram, Deus pronunciou o julgamento. Então você vai se cansar no trabalho, a mulher vai ter dores ao dar à luz, e tu és pó, e ao pó tornarás. Ali começa, queridos, a fragilidade da vida. A fragilidade da vida. E é isso que Moisés está colocando aqui. A fragilidade do homem diante do tempo. Então aqui há um mostrar aqui da soberania de Deus sobre a vida, o nascimento e a morte de cada indivíduo. Deus é soberano. Ele sabe exatamente os nossos dias desde que nascemos. Cada um tem uma data de aniversário, né? Uns fazem junto com outros fazem um dia depois. Tem gente que se casa, faz aniversário no mesmo dia. Uns fazem no Natal, enfim. Mas Deus sabe exatamente, Deus sabe soberanamente, querido, sobre a nossa vida e a morte de cada indivíduo. Verso 4, porque 1000 anos aos seus olhos são como o dia de ontem que se passou, a vigília da noite. E o tempo humano, queridos, não limita a Deus. Então 1 milênio para Deus é tão curto como um único dia. Ou poucas horas de um período da noite. Então, a ideia da fragilidade, verso 5, tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce, de manhã floresce, à tarde ela murcha e seca. Queridos, a vida passa rápido demais, amados. A vida passa muito rápido. A nossa vida passa, a vida humana passa, como algo arrastado por uma enxurrada, ou como um sonho que desaparece quando a gente acorda, não é assim?
Aí você acorda, oh, eu estava sonhando. Passou. Essa é a nossa vida, amados. Essa é a nossa vida. Então, a relva, né, que cresce e floresce, à tarde ela murcha e seca. Essa é a metáfora, queridos, da nossa própria existência. Moisés está expressando isso diante de Deus na sua oração. A gente nasce cheios de vigor, né? Então, como se fosse a manhã da nossa vida, nossa infância, nossa adolescência, juventude, né? Estamos lá fortes, corremos, aquela coisa, mas logo envelhecemos e falecemos. É a noite da vida. É a noite da vida. Essa é a nossa fragilidade, queridos, diante do tempo. Tu reduzes o homem ao pó. E diz, voltai, filhos dos homens. Foi isso que Deus fez lá desde o Éden. Onde estás, Adão? Onde estás? Você vai voltar ao pó. Mas eu quero o relacionamento com você. Onde você está? O que fizeste? Essa é a fragilidade da vida, queridos, porque foram buscar folhas de figueira frágeis que iam se secar ali. Deus matou ali os cordeirinhos ao sacrifício aí para fazer roupas para eles. Nossa vida é frágil, queridos. Nossa vida é frágil. E ainda, continuando, queridos, uma terceira ideia aqui, Moisés fala do juízo de Deus e o peso do pecado. Amados, Adão e Eva foram expulsos do jardim. Foram banidos da comunhão com Deus. A comunhão foi quebrada. E em Cristo Jesus é que essa imago Dei, essa imagem de Deus, essa comunhão é restaurada a preço de sangue, promessa lá do Éden. E é o que diz o verso 7, pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados, diante de ti puseste as nossas iniquidades. Moisés, é como se Moisés estivesse refletindo aqui, queridos, sobre aquele período no deserto. Moisés contemplou uma geração inteira se afastando de Deus, reclamando de Deus, rebelde contra Deus, onde toda essa geração pereceu por causa da desobediência e por causa da incredulidade. Então, ele diz no verso 8, diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Amados, nada fica escondido de Deus. Nada fica escondido de Deus. Seus olhos penetram, enxergam até as falhas ocultas que muitas vezes mascaramos e escondemos das pessoas. Amados, como nós precisamos desse Deus. É por isso que Moisés diz, tu tens sido nosso refúgio. Porque se não fosse assim, amados, seríamos de todo consumidos. É o Deus que nos quer redimir, nos quer resgatar em Cristo Jesus. Verso 9, nossos dias vão passando. Se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Então, amados, para a gente pensar sem a graça de Deus, porque lá no final Moisés vai suplicar pela graça, sem a graça, queridos, se não fosse a graça de Deus, os nossos anos eles iriam passar muito mais rápidos, vazios. A expressão de Paulo, né? Naquele tempo estáveis longe
de Deus, sem Deus no mundo, sem a graça de Deus, queridos, longe de Deus, tão vazio sobre o peso das consequências de viver longe do seu Criador. Então os nossos dias passam. Essa é a fragilidade da vida, queridos, diante do juízo de Deus. Porque tu és pó e ao pó tornarás. Amados, isso é igual para todas as pessoas. Não há ninguém que possa escapar disso. A todos nós está destinado à morte. Esse corpo vai se desfazer, vai envelhecer. E aí vem os problemas, todas as questões. E aí o verso 10, né? Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou havendo vigor a 80. Mas nesse caso, canseira e enfado. Canseira e enfado. Como brincam por aí, a idade do condor, né? Condor aqui, condor ali, né? E às vezes a gente reclama das dores e alguém fala assim, esse é o problema de umidade. Umidade avançada. A idade que avança, os anos que avançam, os cabelos brancos, problemas. Mas que bom que Paulo fala que quando esse corpo se desfizer, a gente tem uma casa. Por isso que é bom crer, amados, num Deus que é eterno. Um Deus que é eterno. Temos uma casa, feita não por mãos humanas, mas casa nos céus. Casa nos céus. Então, essa é a nossa vida, queridos, diante desse juízo de Deus. Então, mesmo a vida longa, 70, 80 anos, ela é tão curta diante da eternidade. Queridos, que se foram aí a 90, 100 anos, queridos, o que é isso diante da eternidade? Que bom, então, amados, a gente confiar em Deus, entregar a nossa vida a Ele. Porque essa canseira, talvez dos 80, 90, 100, não são para comparar com a glória, queridos. Que é 70, 80, 100 anos diante da eternidade. Então isso que Moisés relembra aqui, a gente tem a velhice que traz limitações físicas, cansaço. E aqui o alerta para nós, enquanto vivermos. Viver bem cada momento. Viver na presença de Deus cada momento. E aí o verso 11, fechando essa ideia, queridos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Quem conhece o poder da tua ira? E pouca gente acaba meditando, querido, sobre essa gravidade desse julgamento. Tu és pó e ao pó tornarás. E muito pouca gente pensa sobre a necessidade de viver em temor a Deus. Já falamos isso em outros encontros. Temor, respeito profundo a Deus, obediência a Deus, entrega a Deus, dependência de Deus. E uma quarta ideia, queridos, aqui, encerrando, queridos, é o clamor por sabedoria e misericórdia. Então, na sua oração, Moisés, que vivenciou toda aquela geração desobediente a Deus, mas ele reconhece a eternidade do Senhor e a presença dele na sua própria vida, ele vai pedir para Deus: Senhor, me ensine a contar os meus dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Esse versículo tão conhecido, acho que é o mais famoso desse salmo, né? Talvez o mais que todos decorem, né? Contar os dias, queridos.
ter consciência de que o tempo é curto, de que nossa vida é frágil. E nós precisamos tremendamente usar os nossos dias para os propósitos de Deus para nós, eternos, e fazermos escolhas sábias. Essa oração de Moisés ensina-nos a contar os nossos dias, a ter consciência de que o nosso tempo é curto, a nossa vida é breve. Nossa vida é breve para a gente viver aquilo que é da vontade do Senhor para nós. Ele tem o melhor para nós e fazemos as escolhas sábias, ter sabedoria na condução da nossa vida aqui tão frágil. Verso 13, volta-te para nós, Senhor. Até quando? Até quando? É uma súplica de Moisés. Ele está lembrando aqui todo aquele transe agudo de conduzir um povo desobediente a Deus, que pereceu uma geração inteira, para que Deus cesse esse período e volte a se manifestar, e volte a sua comunhão íntima com o seu povo. Né? Verso 14, sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Moisés está pedindo aqui que a graça de Deus renove as forças do povo logo no início do dia. Jesus falou, todos nós temos recebido e da sua plenitude, aliás, João Batista, testemunha de Jesus, temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. E as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos pela ira de Deus, mas elas se renovam a cada manhã. É isso que Moisés está pedindo aqui, queridos. Exatamente isso. Que a graça de Deus renove as nossas forças, trazendo alegria, que essa alegria, apesar de todas as dificuldades, preenche a caminhada da nossa vida. Alegria da presença de Deus. Então alegra-nos pelos dias que nos afligisses. Então Moisés está pedindo restauração. Restaura, Senhor. Como pediram lá no Salmo, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Então que o tempo de paz, de alegria, de bonança dado por Deus possa superar esses anos difíceis de sofrimento. Moisés passou por tudo isso. Moisés foi sustentado por Deus, as pessoas levantando ali o braço dele. Ele foi sustentado por Deus, toda a sua experiência. E o verso 16 termina aqui. Aos teus servos apareçam as tuas obras e a seus filhos a tua glória. 17, seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Desejo de Moisés, sua petição, que a geração atual veja o agir de Deus. Que foi aqui a conquista da terra prometida, e que as futuras gerações também herdem essa glória espiritual. Apareça as tuas obras às futuras gerações. E está o registro aqui para nós, queridos, do Deus que é o nosso refúgio de geração e em geração. Então seja a tua graça sobre nós, queridos. Concluo aqui. Moisés está pedindo a beleza do Senhor, o favor de Deus, e orando para que as nossas obras, as obras das nossas mãos tenham um valor eterno. Porque, queridos, sem a bênção de Deus, o trabalho humano, a obra humana é em vão. Mas com a bênção de Deus, o que fazemos permanece.
confirma a obra das nossas mãos. É isso que ele está pedindo aqui. Concluo, amados. O que a gente faz diante da vida que é curta? Senhor, seja o meu refúgio. Seja o meu refúgio e fortaleça, que a minha morada seja realmente a tua presença na minha vida, a segurança do Deus eterno habitando nas nossas vidas. E que Ele nos dê graça para nós vivermos, ó Pai, ó Deus, os nossos dias com sabedoria. Deus abençoe, amados, e sustente a vida de cada irmão, de cada irmã, nessa caminhada da vida que é curta. Vamos orar? Obrigado, Pai, pelo estudo da Tua Palavra. Obrigado por Tua Palavra, Senhor. Guarde cada um, ó Pai. Sustenta cada vida. Abençoa Teu povo com Tua graça. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, amados, permitindo o Senhor, próxima quarta, aliás, próxima quinta, juntos de novo para louvarmos o nosso Deus. Nosso abraço, Deus abençoe.